Pode sentar, irmãos. Nós sempre nos alegramos, irmãos, estar na presença do Senhor. Independente de qualquer coisa, nós temos que sempre nos alegrar quando chegamos na presença de Deus. Eu não sei, às vezes nós nos alegramos com tantas coisas. Nos alegramos quando estamos diante de amigos, em um passeio ou em uma festa. Mas às vezes, quando chegamos na presença de Deus, nós chegamos cabisbaixo, desanimado. Eu sei que às vezes as circunstâncias têm sido difíceis. Eu sei que às vezes os momentos que nós temos passado têm sido duros. Nós temos que crer que Deus é o nosso galardoador. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, se nós somos buscador da presença de Deus, se nós somos aqueles que têm buscado a presença de Deus, Deus ele tem sido galardoador das nossas vidas. Essa palavra, quando nós lemos, nós vimos que, se nós formos ver o contexto dessa palavra, nós vamos ver que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele estava passando por um momento difícil da sua vida. Um momento difícil esse, irmãos, que às vezes até nós dizemos que estamos sofrendo. Nós falamos que sofremos. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vimos que um homem que tinha um título de cidadão romano naquela época, um homem que tinha todas as regalias, tinha todos os status, mas teve um momento da sua vida que, por amor a Cristo, ele abandonou todas essas coisas. Ele renunciou. Porque quando nós vimos a vida de Paulo, irmãos, antes, quando ele perseguia a igreja, podia se dizer no mundo lá fora, ou para aqueles que não conhecem a verdade, que ele tinha uma vida rica, era um cara rico, um cara poderoso. Porque nós sabemos que o mundo lá fora diz que quem tem dinheiro é poderoso. Mas nós sabemos que quem tem poder verdadeiramente é aquele que serve a Deus e busca a sua presença. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa onde os donos, eles eram praticamente ricos, homens ricos. Mas quando você olhava o profundo da vida deles por trás, que eu tive contato, Deus me mostrou isso, e nós tivemos a oportunidade, eu descobri que a filha dele era lésbica, e o homem e o filho dele frequentava clube de homossexual. Inclusive um homossexual que trabalhava com a gente, que encontrou com ele lá, disse que ele ficou tão sem graça. E eu fico observando que essas pessoas, apesar de ter uma regalia na sua vida financeira, eram pessoas pobres de espírito, ou seja, pobres da graça de Deus. Minha mãe chegou a trabalhar na casa de um deles. E minha mãe viu, quando ela abriu, disse que o quarto lá tinha um altar. Um altar com todos os nomes de funcionários debaixo de um ídolo. E minha mãe disse: está repreendido em nome de Jesus. Minha mãe serva do Senhor, falou: está repreendido em nome de Jesus.
tinham poder nas suas mãos, financeiramente falando, mas espiritualmente eram pessoas pobres. E o apóstolo Paulo, ele antes de conhecer a Jesus, ele viveu isso na sua vida. Ele tinha todas as regalias, mas porém, chegou um momento que ele viu que ele necessitava de um Deus todo-poderoso que pudesse mudar a sua história. E diz a Bíblia que ele, irmãos, ele se entrega de cabeça. Ele vai atrás do objetivo que é propagar a palavra do Senhor. Todo o objetivo do crente deve ser esse: anunciar a palavra de Deus até os confins da terra. E Paulo ele começa a fazer isso no seu decorrer, no seu dia a dia, virou um dos maiores missionários. A gente fala assim daquela época, mas se nós formos observar pelo recurso que Paulo tinha naquela época e pelos recursos que nós temos hoje, se não for considerado um dos maiores missionários do mundo até hoje. Porque Paulo ele tinha que deslocar através de barcos. E ele fala na sua trajetória que ele passou por muitos naufrágios, ou seja, muitos barcos afundou com o apóstolo Paulo. Paulo foi para cidades onde homens não acreditavam em Deus, ou seja, se levantavam contra e por não acreditar, maltratava. Ele foi no lugar que ele teve que usar a autoridade de Deus em espírito de adivinhão e chegou lá, por ele repreendeu o demônio na vida daquela pessoa que vivia no engano. Procuraram matá-lo, pegaram ele, jogaram na prisão, chicotearam. Mas tudo isso, ele permaneceu fiel. E quando nós chegamos nesse texto, em 2 Coríntios, quando ele escreve à igreja de Coríntios, que sempre quando nós falamos em Coríntios há um povo aonde estava situado nesse local. Então Paulo, ele escreve para a igreja de Coríntios e Paulo começa a ver a necessidade da igreja de Coríntios. Talvez uma necessidade que nós temos visto nos nossos dias de hoje, onde as pessoas elas têm, devido às dificuldades, devido às perseguições, devido às lutas, devido às necessidades, às privações que têm passado, muitos têm se apostatado da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Eu conheço alguns que já fizeram isso nas suas vidas, inclusive até pastores. Por quê? Porque a perseguição foi tão grande nas vossas vidas que não se atentou para a palavra, se atentou para a realidade. Porque o crente, irmãos, ele não deve viver pela realidade, ele tem que viver pela fé. Nós não podemos viver pela vista. Por exemplo, eu olho para a igreja aqui agora, eu não posso visualizar isso. Eu tenho que visualizar a fé de que Deus vai mudar a história da igreja. E o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele estava falando para aquele povo, porque eles estavam necessitando de ouvir uma experiência verdadeira da parte de Deus. Eles estavam muito queixosos em relação às perseguições, em relação às privações. Aí o apóstolo Paulo, ele, quando chega nesse versículo 12, ele começa a mostrar para a igreja de Coríntios o que ele estava passando, o que ele passou. E ele começa a mostrar, falar de um espinho da sua carne. Ele começa a mostrar para a igreja que chegou até o momento da sua vida que ele começou a questionar a sua vida por causa desse espinho. Eu sei que tem vezes, irmãos, que nós temos alguma coisa, não estou falando aqui de
Quando nós falamos de espinho na carne, eu não estou falando aqui literalmente um espinho que estava na carne de Paulo. Alguma coisa que acontecia na sua vida para tentar fazer parar. E tem alguma coisa em nós, muitas vezes, que tenta nos fazer parar também. Às vezes, um filho, uma mulher, um esposo, uma namorada, ou até mesmo as necessidades, as privações que às vezes a pessoa passa. Isso são coisas que às vezes tentam nos fazer parar realmente, tentam nos fazer olhar atrás, tentam nos fazer desistir. E isso torna em nós como espinho na nossa carne. Mas diz que quando Paulo ele começa a perguntar, e ele fala que diz que às vezes ele orou ao Senhor por causa desse espinho na sua carne. Aí quando nós vimos no versículo 9, o Senhor diz, a minha graça, o Senhor diz para ele, ó Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, pois o meu amor, o meu poder, te aperfeiçoa na tua fraqueza, na fraqueza dele. Porque em vez, irmãos, de muitas vezes nós ficamos lamentando o que nós temos passado, nós temos que agir. Eu conheço um irmão que ele passou por tantas privações na vida dele, e ele era pregador da palavra, ele chegou no aeroporto e disse assim, olha, eu agora, a partir de agora em diante, eu não faço mais a obra de Deus, eu só vou fazer a obra de Deus como Deus mudar a minha vida. E esse irmão, eu até então, como eu acompanhei ele estava na pindaíba ainda. Por quê? Na pindaíba espiritual, porque não se bota Deus na parede. Nós temos que fazer, e o apóstolo Paulo, ele entendeu isso, tanto que ele estava passando a sua intimidade, a sua comunhão com a igreja de Coríntios. Ele diz, olha, igreja, às vezes eu orei ao Senhor por esse espinho na minha carne. Ou muitas vezes eu orei ao Senhor, mas o Senhor me respondeu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele chega já com a experiência, né? Ele já chega diante da igreja de Corinto já com autoridade. E aí ele diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, o texto que nós lemos, nas injúrias, fraqueza, irmãos, todos nós passamos. Eu entrei na igreja com 15 anos de idade, hoje eu tenho 37 anos, e eu não vou dizer para os irmãos que eu passei a vida toda no auge da minha fé. Não, teve altos e baixos. Teve dias que eu estava soltando fogo pela boca, não literalmente falando, né, espiritualmente falando. E tinha dia que eu estava cabisbaixo, mas sempre eu levantava a minha cabeça, porque eu tenho um alvo. A igreja do Senhor, ela tem que ter esse alvo nas suas mãos. Ela não pode deixar que esse momento de fraqueza venha lhe fazer parar. Mas ela tem que entender que esse momento de fraqueza é para que nós possamos visualizar o céu e saber que a Bíblia nos promete que Ele tirará dos nossos olhos todas as lágrimas. Momento de fraqueza nós teremos aqui, mas lá não teremos um momento de fraqueza. E foi isso que Paulo estava passando para a igreja de Coríntios. E um prazer, sinto pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Injúrias, irmãos, tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas. Muita calúnia você recebe. Você não
vou mandar para os irmãos quantas calúnias eu recebi até hoje no meu ministério. Foram muitas. Mas eu continuei crendo. Eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu creio. E ele fala nas necessidades, ou seja, na necessidade para aquilo que nós precisamos e às vezes não temos no passado. Ou naquele momento que nós estamos querendo aquilo, não alcançamos. Ele dizendo que ele sente prazer também nisso. Nas angústias. Quantas vezes nós estamos do nosso lado, no nosso quarto, e ficamos angustiados. Principalmente, irmão, quando nós olhamos para a situação atual que às vezes passamos. Às vezes você olha para o seu armário, para a sua despensa não vê nada. Às vezes você olha para o que você tem visto no seu dia a dia e não tem visto nada, e você começa a ficar angustiado. E o apóstolo Paulo disse que ele tinha prazer nisso também. Mas uma coisa interessante que eu quero trazer nesta noite é que ele disse que ele tinha prazer nisso tudo, mas por amor a uma única pessoa, que era Jesus Cristo. Aleluia. Porque eu sinto prazer. Paulo está dizendo que ele tinha prazer em estar vivendo essas situações por nada, não. Paulo tinha prazer em estar vivendo essa situação, mas por amor a Jesus. Porque ele sabia que ao passar dali, ao chegar mais na frente, ele não ia ficar nessa situação. Ele sabia que por ele estar naquilo ali por amor a Cristo, Deus ia se levantar no trono no seu respeito, ao seu favor. Nós analisamos que o próprio Jó, ele depois de ter perdido tudo, ele falou: eu sei que no tempo certo o Senhor levantará do trono ao meu favor. E Deus não levantou na vida de Jó. Então Paulo estava falando justamente sobre isso, porque Paulo conhecia a palavra de Deus. E Paulo sabia: olha, eu tenho prazer nas injúrias, tenho prazer nas perseguições, tenho prazer na necessidade, eu tenho prazer na angústia, por amor de Cristo. Porque eu sei que no tempo certo Deus ele vai se levantar no trono ao meu respeito. E Deus ele vai mudar a situação. Deus ele vai trazer uma nova história para a minha vida. E é isso que nós temos que crer em todo momento das nossas vidas. Que Deus ele vai se levantar. Que Deus ele vai mudar a nossa história. Porque o que o Senhor tem prometido para a gente não é poucas coisas, são muitas coisas. O que Deus tem prometido para a sua igreja não é isso aqui que nós temos visto atualmente, mas é grandes coisas que Deus tem prometido. E tanta experiência que Paulo teve com o Senhor, que chega no final da sua vida e ele diz: olha, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque Paulo acabou a carreira e guardou a fé? Porque ele aguentou tudo isso, amém? Por amor a Cristo. E na segunda parte do texto ele diz: pois quando estou fraco, então é que sou forte. Para finalizarmos, eu quero dizer, porque Paulo falou, irmãos, que quando estou fraco, aí é que estou forte. Porque quando ele se mostrava fraco, ele passava a depender de Deus. Amém? Quando ele se mostrava nas suas fraquezas, ele passava a depender de Deus. Quando ele se mostrava que todas as coisas estavam indo contra ele,
nas suas fraquezas, não tem como fazer isso. Pega uma pessoa dessa que tem muito dinheiro, aí veja uma enfermidade terrível na sua vida. Eu quero ver ele mostrar o dinheiro dele e o diploma dele para ver se vai ser curado. Por isso que Paulo estava falando sobre essa. Por isso, então quando eu estou. Pois quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando ele estava fraco, ele passava a depender de Deus. E o segredo, irmãos, de passarmos tudo isso por amor a Cristo é isso. Nós às vezes achamos que estamos fracos, né? Aí começamos a depender de Deus. Senhor, a minha situação, Pai, toma nas tuas mãos. Aí passamos a depender da nossa vida totalmente dele. E aí, irmãos, quando nós dependemos de Deus, aí nós vemos o milagre de Deus acontecer nas nossas vidas. Porque quando nós dependemos de Deus, é aí que o impossível de Deus acontece nas nossas vidas. Enquanto eu estou achando que eu posso fazer, que eu posso resolver com minhas forças, Deus ele fica na dele. Porque eu estou dizendo que eu posso, que eu vou fazer, que eu estou fazendo, eu tenho condição para fazer. Aí eu disse, você tem? Faça. Mas o apóstolo Paulo está dizendo justamente sobre isso. Pois quando ele está fraco, ele passa a depender de Deus. E se ele está dependendo de Deus, o Deus do impossível está diante dele. O Deus do impossível vai na frente dele. E aí, ele passa a ser forte. Porque não é ele. A peleja não é dele. Ele não tem que pelejar nessa peleja, mas quem vai pelejar por ele é o Senhor. O Senhor falou isso para Israel. Essa peleja não é vossa, mas é minha. Então quando eu mostro que eu sou dependente de Deus, aí Deus ele pega a peleja, minha peleja, que é minha, que era minha. E não, você pode levar mais. Esse quadro era seu, mas agora é meu. Essa causa impossível, você entregou nas minhas mãos, então agora é minha, que vai resolver sou eu. E aí nós passamos a ser mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Nós possamos, irmãos, guardar essa palavra no nosso coração. Possamos entender os planos de Deus, os mistérios de Deus, a obra de Deus nas nossas vidas, para que sempre venhamos entender que Ele é um Deus grande e que tem cuidado de nós. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde e aplique essas palavras nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos